dia a todos, aqueles que ainda não tive a oportunidade de ver e falar. Quero-vos dizer com sinceridade que é com muita alegria que estou convosco. Ontem, quando entrei no comboio em Ovar, passado pouco tempo do início da viagem, eu tive um tempo em oração, eu com o Senhor, e uma das coisas que eu pedi ao Senhor foi que este fim de semana fosse produtivo. E o meu conceito de produtividade era eu vir cá e alcançar consolação para a alma. Porque o vir cá pregar o Evangelho é um privilégio que Deus me dá, é uma graça que Deus me dá e é uma dívida que eu tenho para com Ele. E, portanto, o vir cá e ser consolado era muito bom para mim. E quero-vos dizer que tenho sido muito consolado. Primeiro, quero-vos dizer que aquilo que eu ontem vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu tenho visto, tem reforçado o meu ânimo para continuar a servir o Senhor, porque Ele tem feito coisas maravilhosas. Ontem tive a oportunidade de estar com o Zé e com o Carlos a tomarmos um café e conheci lá dois jovens que não estava programado, foi uma coincidência o Senhor conduzir-nos ao grupo para lá, para aquele local. E foi uma bênção conhecer, falar com eles. E fiquei muito feliz porque eles vinham de um jogo de futebol com vários amigos e entraram lá e estavam hoje a falar de Cristo àquele grupo. E eu dei graças a Deus e disse: Senhor, preciso de continuar. Depois, e eles estão cá. À frente, está aqui. Sim, senhora. Que o Senhor vos abençoe a todos com a sua imensa graça. E também fiquei maravilhado com o que vi, com os jovens na África, em Angola, aquilo que vi, o Carlos já fez referência a isso. Portanto, o Senhor é grandioso, Ele continua a fazer coisas grandes. Ele só espera que nós coloquemos a nossa fé nele. Confiamos nele, esperemos nele, porque Ele é o Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. E Ele tem tudo nas mãos dele. Conhece tudo acerca de nós, sabe tudo acerca de nós, vós sabeis disso. Só precisamos é dizer: Senhor, eu confio em Ti. E quando dizemos: o meu coração é Teu e eu quero servir-Te, Ele faz a sua obra em nós, por nós, como Ele quer, quando Ele quer, de maneira que Ele quer. E somos abençoados e Ele é glorificado, que é o objetivo. Obrigado, Carlos. Só ajeitar-te aqui isto, que eu acho que isto não está, pá. Não? Esta gente, pá, não percebe nada disto. Fui eu. Ai, foste tu que usaste. Mas tens razão de que eu não percebo nada disto. Não, o som estava meio abafado. Bom, irmãos, irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Antes que me esqueça, as saudações dos irmãos da Igreja de Santiago de Ribolo para todos vós. Santiago de Ribolo é uma pequena localidade, é uma freguesia do concelho de Oliveira das Meias, que está ali, pertence ao distrito de Aveiro e está num triângulo que é São João da Madeira, Val de Câmara, Ovar, onde eu vivo, Vila da Feira. Portanto, é ali naquela área e graças a Deus que o Senhor me tem abençoado ali naquela igreja e tem dado a oportunidade de servi-lo, servindo aqueles irmãos que me receberam com muito amor e carinho e a quem eu amo muito. E a quem tenho muito gosto em estar com eles e na comunhão deles. E eles mandam-vos as vossas saudações e dizer que todas as quartas-feiras, na nossa reunião de oração, nós oramos por vós. Bom, eu queria... À quarta-feira. Eu queria começar, antes de lermos dois textos das Escrituras, queria dizer o seguinte: eu espero sinceramente que nenhum de vós que aqui está hoje saia daqui ofendido com Deus por aquilo que desouvir da sua palavra. Pelo contrário, sejais conquistados pela sua imensa graça e pelo seu imenso amor. Às vezes nós temos um conceito de Deus. Nós criamos uma imagem de Deus na nossa mente. Nós projetamos na nossa mente um Deus. E vivemos em função do Deus que criamos. E às vezes ficamos surpreendidos, positiva e negativamente,
Depende da nossa apreciação e da nossa atitude com o Deus real, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que nos criou e que nos sustenta. E eu espero que hoje possais ver aquilo que o Deus pensa de vós e aquilo que Ele tem e quer para vós. E Ele espera que vós possais abrir o vosso coração a Ele, porque Ele quer entrar no vosso coração e fazer de vós as pessoas mais felizes que existem neste mundo. As pessoas mais felizes deste mundo não são aquelas que têm tudo, são aquelas que têm Deus no seu coração. E qualquer pessoa que está aqui sabe disso. Qualquer pessoa que já viveu sem Deus sabe o que é viver sem Deus e o que é viver com Deus. E, graças a Deus, o meu caro disse que eu já há muitos anos, desde os meus 17, passei a viver com Deus. Mas nunca sonhei o que é que eu era para Deus antes de eu aceitar o seu amor no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e confiar nele como meu Salvador. E quando comecei a ler a Bíblia e a estudar a Bíblia, fiquei admirado daquilo que eu era sem saber para Deus. E é por isso que nós vamos compreender muitas das vezes as atitudes das pessoas para com Deus. Às vezes nós não percebemos as atitudes das pessoas para com Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar porque é que as pessoas reagem como reagem para com Deus. E qual a razão dessas reações? Eu queria ler 2 textos e queria começar por ler Romanos capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5. E lemos assim no versículo 1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Queria ler ainda mais um versículo na carta aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Este versículo que está num contexto, está num determinado contexto, que nos está a apresentar o Senhor Jesus Cristo como único, como sendo Deus, como cabeça da Igreja, como primogênito entre os mortos, uma série de coisas que se refere à unicidade, ou isto é, ao facto de estas coisas só serem únicas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 20 nós lemos isto: e que havendo por ele feito a paz, Deus fez por Cristo a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E agora este versículo 21 é o versículo que eu queria que vocês anotassem. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade
permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui para já a leitura da palavra do Senhor e que Ele nos abençoe. Aqueles que conhecem minimamente a palavra de Deus sabem que o mundo está em rebelião contra Deus. Aqueles que conhecem Deus, aqueles que conhecem minimamente a palavra de Deus, quando olham para aquilo que está a acontecer na sociedade, na Europa, em todo o mundo, nas nações que estão desequilibradas, neste mundo desequilibrado e injusto, desregulado, no mundo em que é conduzido por ódio, por inveja, por ganância, por egoísmo, no mundo onde nós vemos que os princípios que dignificam o homem como ser humano estão a ser espezinhados e estão a ser postos de parte. No mundo em que a sociedade aceita que os costumes se estabeleçam contra a natura. No mundo em que, de facto, o ser humano está contrário a Deus. E por isso é que o mundo está no caos em que está. No início, no princípio, a Bíblia diz-nos que antes que Deus criasse o mundo, diz que era o caos. E diz que o Espírito de Deus se movia à superfície das águas. Até que Deus interveio pela sua palavra e Ele deu forma e harmonia ao mundo. Mas enquanto Deus não interveio, foi um caos. Portanto, não tínhamos esperança no mundo que Ele vá melhorar. Porque enquanto Deus não intervir no mundo, o mundo não encontrará paz, harmonia e justiça. Enquanto Deus não intervir em cada coração de cada homem e cada mulher deste mundo, no coração, na alma e no espírito desse homem, ele pode, digamos que, o ser humano, o homem, pode ir alimentando o seu espírito com a cultura, com as várias áreas da cultura, com a riqueza, com o experimentalismo, com o usufruir de experiências, com o bem-estar material. Mas sabeis dizer, mas sabeis, sempre que o homem olha para dentro de si mesmo, ele sente e vive no caos. E a prova disso é o reflexo do ser humano. É o reflexo do ser humano quando ele não consegue amar o seu semelhante. Quando ele não consegue ser solidário com o seu semelhante. Quando nós vemos que o que se fazem às crianças, o que se fazem aos idosos, aos frágeis. Quando nós vemos pessoas em sofrimento, em angústia, em ansiedade, tomados pela ansiedade e pela angústia, revela o caos que vai na alma e no espírito da alma. Só encontrará harmonia, paz e justiça quando Deus intervir nesse coração diretamente. É por isso que fiquei surpreendido quando compreendi pela Escritura que durante 17 anos da minha vida foi inimigo de Deus, vejam lá. Era inimigo de Deus. Algum de vós aqui esta manhã se considera inimigo de Deus? Provavelmente ninguém. Mas Deus diz que vós sois seus inimigos. Eu também não sabia. Eu pensava que inimigo de Deus era alguém que está metido numa cadeia, que cometeu um crime de sangue, que matou e está lá a pagar a pena. Esse provavelmente, se ele tiver princípios que lhe foram dados da sua juventude e na sua criação, se chegar lá alguém e disser assim, você é um inimigo de Deus, porventura a sua consciência o acusará de alguma maneira. E ele dizerá, sim, eu cometi um crime terrível. Atentei contra a vida de um semelhante. E isso é pecado contra Deus. Eu sou o inimigo de Deus. O problema é que quando eu chego junto de minha mãe,
que tem 78 anos, que completou no domingo passado. E é uma religiosa fervorosa. Uma pessoa de uma moral irrepreensível. Uma pessoa que, alguém que dá 10 euros a um filho, tem que dar 10 euros a um filho ou outro. Porque tem medo de Deus, da justiça de Deus. Alguém que dá a um neto aquilo, tem que dar em igual e em proporção igual ao outro neto. Porque Deus está atento. Estão a ver o conceito. O problema é quando eu chego junto dela e eu falo do amor de Cristo e do amor de Deus por ela. E ela diz, ó filho, mas eu sigo o Senhor. E a minha mãe segue uma religião. E está numa religião. E é praticante de uma religião. E é muito fervorosa. E é um problema quando eu abro a Escritura e lhe dou a ler aquilo que Deus pensa dela. Ela é uma inimiga de Deus. Estão a ver? Alguém que está preso, que a sua consciência o acusa de alguma sensibilidade que ele ainda possa ter no seu coração. Assim, eu, de facto, posso ser considerado inimigo de Deus. Ele tem razão. Mas alguém que a gente confia, a gente ama, a gente tem prazer em estar com ele, a gente pode lhe confiar os segredos da nossa vida. O teu amigo e a tua amiga, em quem tu confias, em quem tu partilhas as tuas angústias, talvez, é com quem tu desabafas. Aquele teu amigo e a tua amiga a quem tu, quando precisas de alguém, de um amigo do peito, tu ligas e falas. Esse alguém que é totalmente recomendável. Alguém que não há nada que se lhe possa apontar segundo a apreciação e a moral e a moralidade e o juízo humano. E dizer-lhe, tu és inimiga de Deus. Tu és inimigo de Deus. Fiquei surpreendido quando li isto. Com 17 anos, Senhor, o que é que eu fiz para ser teu inimigo? Se aparecesse aqui alguém estranho à nossa existência, já não digo um anjo, que eles não vêm cá agora, e estivesse cá e fizesse essa apreciação. Esta humanidade, este mundo foi criado por Deus. Estes seres que habitam este planeta foi criado por Deus. Ele vem, imaginemos que ele vem de outro planeta. É um outro ser estranho. E ele chega cá e põe-se a ver. E sabem o que é que ele via? Via isto. Eu vejo aqui uma criação completamente revoltada com o seu Criador. Eu vejo uma criação que age para com o seu Criador como se o seu Criador fosse um cínico que os criou, que os abandonou a este sofrimento, a este vazio, a este insentido de vida. Eles têm-no como seu inimigo. Porque é assim que a sociedade vive. É assim que o homem vive no presente século. E noutros tempos, como iremos ver desde o princípio. O homem vive como, e age para com Deus como se Deus fosse seu inimigo. Quando em nenhuma parte da Escritura, que é por ela que nós hoje conhecemos Deus, em nenhuma parte deste livro, que é o livro, a palavra de Deus, nós lemos que Deus seja inimigo do homem ou da sua criatura. Pelo contrário, é o homem que se constituiu inimigo de Deus. Não é Deus que é inimigo do homem. E a prova disso é como nós lemos, Deus prova o seu amor. Deus prova que não é um cínico. Deus prova que se importa contigo e comigo. Deus prova que se importa com a sua criatura. Quando diz aqui, Ele prova o seu amor quando Ele deu o seu Filho amado, o seu Filho único, que deu a sua vida por mim e por ti na cruz do Calvário. É este Deus, um Deus inimigo do homem. Um homem, pode alguém porventura dar a sua vida
Pode alguém, porventura, como diz, porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. E já tem acontecido na história. Homens que têm dado a vida pelos seus amigos. Homens que amam tanto que estão disponíveis. Uma mãe que ama o seu filho está disponível para dar a sua vida para que a vida do seu filho seja poupada. Porque é o seu filho, o filho do seu amor. Mas dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores ou seus inimigos. É este o verdadeiro Deus, sabes? É este o verdadeiro Deus da Bíblia. Então as pessoas têm uma certa dificuldade em se relacionar com este Deus. Porque este é o Deus que elas não projetam. Este não é o seu Deus, que lhes é inculcado por uma religião e que aqueles que não têm religião projetam na sua mente um Deus. O verdadeiro Deus é este. É este com quem nós temos que tratar. Então, é muito difícil quando chegamos diante de uma pessoa que ela é irrepreensível e dizemos: tu és inimigo de Deus. Acontece que Paulo, escrevendo aos Colossenses, naquele versículo que nós lemos, o versículo 21 do capítulo 1, diz isto: vós, ele reconciliou, só há uma reconciliação, meus amigos, só há uma reconciliação entre dois seres que estão desavindos, que estão de relações cortadas, que estão em inimizade. Então ele diz: ele vos reconciliou consigo mesmo. Está a falar agora com aqueles que viveram um tempo sem Deus e que por consequência eram inimigos de Deus. Mas quando eles aceitaram pela fé Cristo como seu Salvador, quando eles ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creram no seu coração, quando isso aconteceu, diz aqui ele: vós também, noutro tempo, quando vós vivias sem Deus, eras estranhos. Estranhos. Hoje, neste momento, em todo o mundo, em todos os continentes, em todas as culturas, estão reunidas milhões de pessoas em templos, cultuando Deus, mas é o Deus que elas projetaram, ou com a sua religião projetam neles. E diz aqui a Escritura que esses milhões são estranhos para o verdadeiro Deus. São estranhos para o verdadeiro Deus. Eras estranhos e inimigos no vosso entendimento, no espírito. E via-se isso pelas vossas obras más. E via-se isso pelas vossas obras más. Inimigos no vosso espírito, no entendimento. Então, meu amigo e minha amiga, que porventura estás aqui hoje, que tu olhas para ti e dizes: mas eu não sou inimigo de Deus. Mas Deus diz: mas Deus também não é teu inimigo. Ele ama-te muito. E Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida por ti, para te salvar. Para que tu tenhas vida eterna. Para que tu encontres Deus. E Ele entre no teu coração pelo seu Espírito. Para que Ele possa intervir dentro de ti. E estabilize-te, dê a dignidade humana que tu mereces e que Ele quer que tu tenhas. E, sobretudo, que Ele ponha o teu espírito vivo. Vivo porque, como diz aqui aquele texto que nós lemos em Romanos, diz ele: fomos justificados com Deus. E diz o versículo 5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quando o Espírito Santo entra no coração de cada homem e de cada mulher para ali habitar, entra a harmonia, a beleza, a paz de Deus. E Deus passa a estar
no coração de cada um de nós. É este o Deus que quer intervir na tua vida. As pessoas, porquê é que as pessoas não conhecem este Deus? Porquê é que há pessoas e há homens que são inimigos declarados de Deus? Ainda hoje de manhã liam os pensamentos antes de vir para cá e nos Estados Unidos relatava que um grupo ou um organismo que é anti-Deus e anti-Bíblia se levantou contra o facto de estarem a ser distribuídas Bíblias e a palavra de Deus numa escola. E então eles também queriam lá intervir, queriam que aquilo fosse impedido, que a palavra de Deus fosse divulgada aos jovens e aos alunos daquela escola. E então eles queriam, e foram convidados, distribuam também a vossa literatura anti-Deus, também têm liberdade para isso. E estavam lá a fazer isso, iam fazer isso e mais. E decidiram mais, não só distribuir literatura anti-Deus, como distribuir literatura objetivamente diabólica, satânica, de culto. Literatura produzida por um grupo que presta culto satânico a Satanás. Estão a ver? Há os inimigos declarados de Deus, os anti-Deus. Há aqueles que dizem que Deus não existe e não querem saber de Deus para nada. Há aqueles que acham que vivendo a vida é este mundo e é aqui que nós temos que viver. Há aqueles que, muito religiosos, e esses são os mais difíceis de serem salvos e de virem ao conhecimento de Deus. E é para esses que eu queria hoje falar. Porque são aqueles que projetaram um Deus. E o Deus que eles projetaram foi este. Há Deus, mas Ele é igual a mim. Está ao meu nível e eu estou ao nível dele. Os religiosos projetam um Deus dentro de si mesmo que está ao seu nível e ele está ao nível deles. E por isso Deus não tem nada para lhes dar. E por isso as obras de Deus, ou a obra da salvação de Deus, não é para eles, porque eles também são iguais a Deus e fazem boas obras, que na sua justiça estão iguais às obras de Deus, e por isso eles apresentam-se diante de Deus com as suas obras e prescindem da justiça de Deus. E é por isso que é muito difícil para estas pessoas perceberem e compreenderem porque é que Deus diz que eles são seus inimigos. Porque eles dizem assim, mas eu não sou uma pessoa como tu estás a pensar no teu lugar. Quando eu te perguntei, tu achas-te inimigo de Deus? E tu pensas, eu não. Sabes porquê? Porque tu pensas exatamente que tu és boa pessoa, um ser perfeito, ou não sou perfeito, mas não faço mal a ninguém. Sou recomendável, não faço mal, não faço nada. E por isso, eu acho que Deus me aceita assim desta maneira. Eu procurando fazer agradar-lhe pelas obras e pelas minhas boas obras. Mas sabem uma coisa? Esse Deus não é este Deus. Não é com esse Deus que tu tens que tratar. Muitos vão ficar surpreendidos quando chegarem à presença de Deus e vão encontrar um Deus desconhecido. Sabes porquê? Porque eram estranhos. Esse Deus não é este Deus. O Deus que tu estás a servir, ou o Deus que estás a adorar, ou que estás a seguir, não é este Deus. Este Deus diz que só podes ser salvo. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer harmonizar todo o teu ser. Ele quer dar-te vida. Mas é conforme Ele quer. Não é como tu queres. Em poucos minutos, vou-te mostrar um homem que pensava como tu. E vamos ver o fim dele. Capítulo 4 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi labrador da terra.
E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-se o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Estão a ver o quadro, não estão? Um dia Caim e Abel, irmãos, filhos de Adão e Eva, vieram ao Senhor. E vieram para o adorar. E diz-nos aqui que que era lavrador da terra, trouxe para Deus, para o louvar e para o adorar, dos frutos da terra, do seu trabalho, produto do seu trabalho. E vemos que Abel, seu irmão, que era pastor, chegou ali e trouxe das primícias, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura para adorar o Senhor. Deus tinha aqui dois seres que ele criou com o mesmo amor, a quem ele amava da mesma maneira, que o interesse por eles era exatamente igual, interessava-se por eles da mesma maneira. E quando eles chegaram perante ele, o que é que nós vemos? Vemos um homem que estava confiado em si mesmo e nas suas obras, no fruto do seu trabalho. Podemos ver Caim a chegar lá com um cesto das novidades que a terra tinha produzido. Do melhor que a terra produziu. Ele trouxe do melhor, do mais belo. As melhores frutas, as melhores cenouras, tudo que ele produziu era do melhor, do mais belo. E Caim chegou lá, orgulhoso do seu trabalho e do seu fruto. Senhor, trago-te aqui aquilo em que eu tenho posto o meu empenho, a minha alegria, o meu esforço para te adorar, Senhor. É assim que o ser humano se apresenta diante de Deus hoje, em cada dia. Senhor, eu apresento-me diante de Ti com as minhas obras, com a minha justiça. Porque eu procuro ser, Senhor, reto. Eu procuro ser o mais reto possível. Um ser que procura, Senhor, não prejudicar ninguém. Fazer o melhor que eu posso fazer para Te agradar, Senhor. Mas não chega para a salvação. Sabes porquê? Porque Deus, antes de reparar nas tuas obras, sabem o que é que Deus fez? Antes de Ele reparar nos frutos de Caim, sabem o que é que lemos aqui? Lemos isto. Vamos ler lá novamente. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. E atentou o Senhor para quê? Para a oferta. Ele atentou primeiramente para Abel e depois para a oferta. E diz a seguir, mas para Caim não atentou e, por consequência, não atentou para a sua oferta. É que antes das obras estás tu. E esse é que é o problema. Caim atentou para Abel e, por consequência, para a sua oferta. E diz que se agradou. Tanto dele e, por consequência, da sua oferta. Mas olhou para Caim e não se agradou. E, por consequência, não se agradou dele, nem da oferta dele. É que cada ser humano não está em condições de fazer nada para Deus e para o bem da sua alma. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo teve que fazer. Foi por isso que a obra de Cristo, da cruz, teve que ser realizada. Porque eu não estou em condições de fazer nada para Deus. Primeiro porque sou um estranho para Ele. Por causa do meu espírito e das minhas obras más. Reparem que as tuas obras e as minhas que eu fazia antes de conhecer Deus e as da minha mãe, em que tanto ela se orgulha e que se apresenta com elas perante a justiça de Deus, diz a Escritura,
que são obras más. São obras boas, de boa qualidade, para te relacionares com o ser humano, para partilhares com o ser humano, para interagires com o ser humano, mas no que diz respeito para a salvação da tua alma, não chega. Não chega para agradar ao Deus Santíssimo e ao Deus Justo. Porque estamos em pecado. Porque somos imperfeitos. E não estamos em condições de boas fazer coisas para Deus. É por isso que Deus olhou para Abel, atentou para ele, olhou para o seu coração, coisa que nós não fazemos, e agradou-se da oferta dele. E aceitou. E olhou para Caim, para o seu coração, e não se agradou do que ia no coração de Caim. Sabeis porquê? Porque Caim se apresentou exatamente daquela maneira que eu disse aqui. Caim apresentou-se diante de Deus em pé de igualdade. Senhor, apresenta-me aqui diante de ti com as minhas obras. E por isso, acho-me com direito à tua justiça. Acho-me com direito à tua dignidade. E como Deus não atentou para Caim e por consequência para a sua oferta, o tal marciano, entre aspas, que aparece cá e via o ser humano pensar que Deus é inimigo dele, foi exatamente isso que aconteceu. Caiu-se o semblante de Caim. E isto quer dizer que Caim, porquê é que tu estás a ser meu inimigo, ó Senhor? Porquê é que tu não me aceitas? Porquê é que tu não me aceitas? Porquê é que tu és meu inimigo? É esse o sentimento do ser humano. Não. Deus disse-lhe, olha lá. Porque te iraste? Ele irou-se contra Deus. Não foi contra o seu irmão. Ele irou-se contra Deus. Afinal, o Deus que eu vim aqui a adorar e servir não é este, não és tu. Tu és um inimigo. Porque te iraste e porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo e o seu grelo dominarás. Sabeis porque é que Deus atentou para a oferta de Abel? E atentou para Abel e para a oferta de sua Abel? Diz a Escritura em Hebreus, capítulo 11. A diferença estava nisto. Estava em alguém que tinha a consciência plena de que não era capaz de fazer alguma coisa para agradar a Deus. E por isso apresentou-se lá com os cordeiros. Ele deu ouvidos ao pai, a Adão. Adão também já tinha sido perdoado, tinha sido aceito por Deus quando um cordeiro ou um animal morreu para o cobrir e para cobrir o seu pecado. Ele seguiu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Adão que lhe terá dito: Caim, quando se apresentarem diante de Deus, vão como Deus quer, não como vós quereis. E diz-nos aqui a Escritura, versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus: pela fé, não foi pelas obras, foi pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A fé. Deus espera-te, não com as tuas obras, não com as tuas justiças, não com os teus conceitos que tens acerca dele. Deus espera-te somente com um coração contrito, percebendo que Deus é santo e que é justo, e que Ele quer intervir na tua vida, entrar no teu coração, dar-te a vida eterna. Mas há um passo que tens que dar. Não podes ir confiado nas tuas boas obras, nas tuas justiças, no teu conceito de Deus e de ti mesmo. Tens que te apresentar diante de Deus. Senhor, estou aqui como um ser que tu criaste
e que amas. E a prova de que me amas é que tu sacrificaste o teu filho na cruz por mim. E tu dizes que agora é por ele que eu tenho acesso a ti. É isto que a Escritura diz. Isto é que é o Evangelho. Ele só quer a tua fé. Que tu acredites na sua palavra. Que tu acredites na obra de Cristo. Tu acredites na autossuficiência da sua palavra. Deus diz, se tu creres, serás salvo. E só desta maneira. A fé alcançou, Abel alcançou justiça, porque ele creu. Muito tem sido pregado este Evangelho. A muitos tem sido falado. Se calhar tu aqui já ouviste. Se calhar andas aqui há anos, há meses, há semanas, há dias a ouvir a palavra de Deus. Este Evangelho. E, no entanto, continuas a ser um estranho e inimigo de Deus. Porque ainda não aceitaste a reconciliação que Ele quer fazer contigo em Cristo Jesus. Sabias? Continuas a ser estranho e inimigo dele. Porque tu não o aceitas como Ele é e como Ele quer. E não aceitas o seu amor e o seu perdão e a sua bênção. E Ele quer entrar na tua vida para te salvar. É bom, continua a vir. Gostamos muito de ti. Mas tens que pensar na tua alma. No destino da tua alma. E a tua alma foi criada para estar com Deus e para Deus. Só será se tu aceitares Cristo como teu Salvador. Se aceitares o seu amor, se confiares nele. Deus deu a oportunidade a quem? Olha lá, quem? Porquê é que tu te viraste? Porquê é que estás assim comigo? Porquê é o seu semblante? Porquê é que tu tens essa atitude para comigo? Este indivíduo é um chato, este Deus. Não quero nada com ele. Olha lá, quem? Se por acaso tu não fizeres bem, quem? Se tu não seguires a minha palavra, se tu não, por acaso não fizesses como o teu... Olha lá, se tu levares o cesto para casa e chegares junto do teu irmão e pegas nas coisas assim, ó Bel, toma lá, dá-me um cordeiro. Que é para eu chegar diante de Deus como Ele quer. Não confiado nas minhas justiças, não confiado nas minhas obras, mas confiado na obra dele, na obra de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Dá-me, Abel, que eu vou lá ao Senhor. E o Senhor disse, olha lá, Abel, se por acaso tu não fizeres bem, não serás aceito. O Senhor estava a dizer, olha, vai, repensa. Porquê é que tu estás nesse espírito? Repensa, medita, analisa. Olha, se tu fizeres, eu aceito também. Quem? Há muitos que não querem este Deus. Há muitos que querem seguir o seu Deus, o Deus que eles projetaram. Há muitos que querem seguir. Sabe o que é que Caim fez? Senhor, olha que se tu não quiseres, o pecado já à porta. E vai ser consequências terríveis. O Senhor pôs Caim perante uma decisão que ele tinha que tomar. O Senhor põe-te hoje perante uma decisão que tu tens que tomar. Ou te constituis e continuas a ser um estranho, um inimigo de Deus, ainda que penses que não és. E sabes porque é que tu pensas que não és? Eu vou-te dizer porque é que tu pensas que não és. Por causa disto. Deixa-me só aqui situar nisto. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, segundo aos Coríntios 4, versículo 4, Paulo explica aqui a razão das pessoas não crerem que são inimigas de Deus, ou não aceitarem, ou não serem convencidas disso. Diz aqui assim, Paulo escreve a estes crentes e diz assim, versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade.
Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O Evangelho da salvação está encoberto para os que se perdem. Para aqueles que teimam em seguir o caminho da inimizade com Deus. E sabes porque é que te custa? Isto também se calhar vai te escandalizar. Sabes porque é que te custa crer e ver? Sabes? É porque há uma sombra de nevoeiro no teu espírito que não permite que tu vejas que és inimigo de Deus. Embora tu penses que não sejas. Nem vejas razão para que Deus ache que tu és inimigo dele. E sabes porque é que não vês? Diz aqui o versículo 14. Nos que se perdem, o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos espíritos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória, que é a imagem de Deus. É esta a razão porque tu tens dificuldade em crer que és inimigo de Deus. É que Satanás cega os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz, a clareza do Evangelho de Deus, de Cristo. E muitos, que eu espero que não seja o teu caminho, o Senhor deu uma oportunidade. Ok, estás perante um cruzamento, tens de tomar uma decisão. Ou constituíste inimigo como te constituíste agora, e queres seguir como meu inimigo, e vais ser sempre o meu inimigo, ou então tu vais atrás e vens a mim como eu quero. Porque eu fiz tudo. Não precisas de fazer nada aqui. Só tens que ter fé. Como Abel. Abel teve fé e foi justificado. Creu. E sabem o que Caim fez? Coisas terríveis. Coisas terríveis ao ponto de a Escritura dizer isto. Diz a Escritura que na carta de Judas, a carta de Judas é uma carta que só tem um capítulo. Está antes do Apocalipse. Antes das cartas de João, que estão atrás do Apocalipse. Sabem o que é que o escritor a esta carta, Judas, disse isto? Diz assim, falando dos ímpios, falando dos inimigos de Deus, falando daqueles que estão em pecado, falando daqueles que acham que são perfeitos e por isso não precisam de Deus nem da obra de Deus para nada e se querem apresentar diante das suas justiças, diz este capítulo, versículo 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Eu espero, sinceramente, e oro, para que tu, nesta manhã, que ficaste a saber pelo verdadeiro Deus, o teu Criador, que tu és um estranho e um inimigo no teu espírito e pelas tuas obras. Que tomes o caminho de Abel e que pela fé aceites e confies no Evangelho e aceites Cristo como teu Salvador. E que não tomes o caminho de Caim, que lhe foi dada a oportunidade de voltar atrás e apresentar-se diante de Deus como ele queria. E ele, com todo o gosto e amor e alegria, o receberia. Mas ele decidiu seguir o seu caminho, o Deus que ele projetou ou que alguém projetou nele. Que o Senhor te abençoe e que ele seja glorificado e que Cristo entre na tua vida para encontrares a felicidade. Graças a Deus por tudo aquilo que ouvimos, que o Senhor possa continuar a falar ao coração de cada um de nós. O Senhor conhece-nos a cada um de nós e também cada um de nós conhece e sabe qual é a relação que tem com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nenhum de nós cometa a loucura de desprezar o amor de Deus. Mais uma vez, Francisco, obrigado. Leva as nossas saudações aos irmãos lá em Santiago e também à tua família
e a todos os irmãos ali. Obrigado. Vamos terminar o culto com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que Tu falasses e Tu falaste. Que cada um de nós tenha verdadeiramente ouvidos para ouvir. E que não tenha sido em vão a nossa vinda aqui, mas que a nossa vida se projete pela eternidade na Tua presença. Que Tu, Senhor, abençoes a Tua palavra em cada um de nós que aqui estamos. Agora, Senhor, pedimos também que leves o nosso irmão Francisco até casa, que Tu, Senhor, lhe dês uma boa viagem e que abençoes o seu lar, a sua família. E, Senhor, que abençoes as nossas famílias, os nossos lares. Te pedimos tudo no nome e para a glória do Senhor Jesus.